Ok, muito boa tarde, internautas da JMV TV, começando na telinha do seu computador, mais uma edição do JMV Notícias, hoje, terça-feira, 24 de maio do ano 2011. Já vocês vão ter a previsão do tempo, vamos também mostrar imagens dos melhores momentos do Festival Estudantil da Canção, que aconteceu na última sexta-feira, transmitido pela JMV TV. Fiesp homenageará industriais, entre eles o empresário de Indael, Adolfo Fai. O juiz federal fará palestra durante o jantar da DONEP em Timbó. E a nossa cidade, Timbó, vai sediar o encontro sul-brasileiro de colecionadores. Esses e outros destaques já depois do intervalo comercial. Ok, nós vamos com a previsão do tempo para esta quarta, quinta e sexta-feira. Cleito Bauman já colocando na telinha do computador, estão vendo aí a previsão para amanhã. Vamos ter dia de sol, né, com muitas nuvens e névoa ao amanhecer, sol para quinta-feira, chuva para sexta-feira, né, e esse tempo está assim, muito ontem, anteontem, tempo carregado, né, chuvas passageiras aqui em nossa região. Nesse momento, nós estamos com tempo nublado aqui em Timbó e temperatura na casa dos 26 graus. Uma tarde de terça-feira bastante abafada aqui em Timbó. Bom, vamos comentar um pouquinho a edição de número 1288 do Jornal do Médio Vale. Ao meu lado está o diretor do Jornal do Médio Vale da JMV TV, Evandro Lois. Boa tarde. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, internautas. Boa tarde, leitores do Jornal do Médio Vale. Está nas bancas desde a manhã de hoje, conforme o nosso amigo Salmos já colocou, a edição de número 1288 do Jornal do Médio Vale, desta terça-feira, 24 de maio de 2011. Principal destaque desta edição: trabalhadores rejeitam proposta de aumento salarial. Os trabalhadores da indústria metalúrgica, mecânica e do material elétrico que está negociando a data base, um reajuste de 7,5% de aumento que foi sugerido pelo sindicato patronal. Mas os trabalhadores, através do sindicato, está pedindo um aumento maior, Salmos de Souza, em função dos constantes aumentos da inflação nos últimos anos. É uma questão bastante polêmica. A gente sabe que a inflação anualizada, ela chegou agora no mês de maio a 6,51%, mas os trabalhadores estão exigindo um pouco mais de aumento. A indústria, evidentemente, procura manter os salários num nível dentro das questões inflacionárias, dos índices inflacionários, até porque aumentando muito mais este valor salarial, acaba tendo que repassar esses valores para os preços e, consequentemente, aumenta ainda mais a inflação, Salmos. Também prossegue a greve dos professores estaduais aqui em Santa Catarina. Até o dia de ontem a greve continuava, os professores continuavam paralisados e também no dia de hoje prossegue a greve. Ainda não há uma previsão de quando haverá paralisação. E o governo do estado, por enquanto, ainda não deu sinais de negociações em relação à greve. Salmos de Souza. Teve inclusive uma reunião ontem com o governador exercício Eduardo Pinho Moreira, Evandro, mas nada ficou definido. Mas ele deu um cafezinho para o pessoal, mas nada de... Para dizer que vamos recebê-los, né? E o governador, a equipe, o secretário Marco Tebaldi, secretário de Educação, enfim, receberam o comando de greve, o CIT, mas nada de definido. Aliás, esse salário... Salmos, o que, aliás, diga-se de passagem, parceirão, o que revolta o magistério e a comunidade em geral é que os deputados, no final do ano passado, se autoconcederam um aumento de 44%. O governador, o presidente da República, tiveram um aumento de mais de 100%. E aí, é claro, o trabalhador fica revoltado, porque falam em controle da inflação, mas não dão exemplo. Então, os professores, eles estão exigindo esse piso nacional salarial, que Santa Catarina contestou no Supremo.
A questão foi ganha pelos professores, pelo sindicato, e agora eles querem a aplicação desse piso e aumentos salariais, repondo a inflação que ocorreu nesse Estão pedindo é que se cumpra a lei, né? Que se cumpra a lei, exatamente. E hoje em dia ser aí professor, eu vou te contar com essa gurizada aí, não é fácil, né? E Salmos, a grande realidade é o seguinte, um professor está ganhando muito mal no nosso país. Se faz propaganda na televisão, você viu aí recentemente o governo federal realizando propaganda, falando em defesa do professor, colocando aí depoimento de pessoas de vários países, dizendo qual é o principal motor do desenvolvimento, todos diziam na sua própria língua, é o professor. Incentivando a carreira do magistério. Exatamente, mas e aí na hora de pagar, de valorizar, não valoriza. E quer queira ou quer não, Salmos, um profissional valorizado, pelo menos dentro do que a categoria exige, é o mínimo que se pode exigir. Né? A gente sabe que as dificuldades econômicas existem, não podemos negar isso também. Mas eu acho que se existe um piso salarial estabelecido por lei, pelo menos isso tem que ser pago e tem que também valorizar o tempo de serviço que o professor está lá. Pela primeira vez na história, Evandro Lois, a greve dos professores, do magistério dos professores da rede pública estadual, teve unanimidade, apoio da comunidade estudantil, dos pais, enfim, de toda a comunidade catarinense, né? Exato, porque é uma greve justa, uma greve que reivindica uma questão jurídica, inclusive. Não há nenhuma reivindicação fora de série sendo feita pelos professores, eles estão fazendo aquilo que realmente a lei manda e o governo tem que mais cumprir, tem que fazer valer os direitos dos professores, que é um direito adquirido deles, e inclusive até procurar valorizar mais, mais do que o próprio piso salarial, porque o piso ele é uma referência apenas. Eu acho que o professor catarinense, e por que não dizer de todo o país, ele está muito desvalorizado. Mas até nós podemos ressaltar que Santa Catarina, que é um estado considerado rico em nível federal, em nível de República Brasileira, Santa Catarina tem que valorizar mais o professor, porque o custo de vida aqui também é um pouco mais alto. É evidente que o piso nacional, numa ótica do Nordeste, ele inclusive vale muito mais do que em Santa Catarina. Então eu acho que o governador Raimundo Colombo, que a gente sabe que é uma pessoa sensível, é um administrador público que está bem intencionado, ele tem que agora refletir bastante com toda a sua equipe, ver aonde pode cortar gastos e realmente valorizar o professor que o professor merece. Aliás, o governador Raimundo Colombo pegou o governo aí com dívidas altas aí, né? Está no limite. Os governos em geral, Salmos de Souza, principalmente o governo federal e o governo estadual, pegaram um abacaxi. Você vê o que está acontecendo hoje no governo federal, onde é claro que o governo Lula quis eleger a sucessora, isso ninguém pode tirar o direito dele, mas a conta está sendo paga agora. Na verdade, estamos aí com praticamente um freio na economia, não é um freio brusco, até temos que ressaltar isso também, mas com certeza estamos tendo o reflexo do crescimento talvez um pouquinho acima do normal verificado no ano passado. Mas eu acredito, Salmos, que nós temos que ser otimistas. Eu acho que os sinais da inflação já estão arrefecendo, ou seja, a inflação já está voltando a desacelerar, o que é um bom sinal, mas ainda tem que ter muito cuidado, porque na realidade a inflação no Brasil é o mesmo do que você dar um gole para um alcoólatra. O primeiro gole pode ser fatal. O Brasil não pode descuidar com a inflação e você sabe, Salmos, quem entende um pouquinho de economia, sabe que o governo ganha com a inflação. O governo ganha por quê? Porque o governo pode, o equivalente ao percentual de inflação, o governo pode emitir em moeda, tendo isso como receita extraordinária. Ou seja, para o governo, a inflação ela é até benéfica, mas para a sociedade como um todo, ela é perversa, sabe? Mas politicamente é ruim para o governo, porque de repente começa a volta da inflação no governo Dilma, no governo PT e esses que apoiam o governo da Dilma, politicamente aí a oposição prejudica, começa a ocupar espaço. Salmos, prejudica, mas a gente sabe que a política é muito hipócrita nesse país, Salmos. Você sabe que o governo com mais dinheiro na mão, ele compra muita gente na época da eleição. Então, na verdade, nós temos que cuidar, nós que somos da imprensa, a sociedade organizada tem que realmente cobrar firmemente do governo que essa estabilidade ela não pode ser perdida. E eu acredito que o governo também não vai abrir mão disso. Mas a gente sabe que esse 6,5% ele acaba sendo uma receita extraordinária para o governo
e o governo vai amortizando suas dívidas. Se amortizar ainda com esse dinheiro as suas dívidas, melhor, porque estará criando uma expectativa de diminuição da dívida e com isso poderá reduzir os juros lá na frente, e reduzindo os juros, o Brasil tem um ambiente econômico melhor no futuro. Mas temos que ficar muito vigilantes com relação à inflação. O governo estava um pouquinho reticente em tomar medidas aí macroprudenciais, mas agora tomou algumas medidas, Salmos, e acredito que a inflação deve voltar pelo menos a casa aí dos 5% já para 2012, o que é um bom sinal. Mas com certeza 5% na comparação com o mercado internacional ainda é muito, Salmos. É muita coisa. Ainda temos que diminuir mais a inflação. Outros destaques, Evandro? Salmos, temos também uma matéria aqui importante sobre a vacinação contra a gripe. A campanha que finalizou no último dia 20 não alcançou as metas em alguns grupos sociais e faixas etárias, mas em diversos municípios do Brasil, Santa Catarina, inclusive, foi um destaque. Santa Catarina atingiu pelo menos a meta. Isso não significa que todo mundo foi vacinado. Ainda há muita gente que pode ser vacinado por essa gripe. É só procurar os postos de saúde e se informar a respeito da vacinação contra a gripe suína H1N1, essa gripe que era popularmente conhecida como gripe suína, né, Salmos? Olimpíada entre empresas. Categoria Bolão 23 masculino apontou os seus vencedores durante partidas realizadas no grupo Frederico Donner. É a Olimpíada entre empresas de Timbó, que está sendo realizada em toda a cidade de Timbó pelas empresas do município. Música na escola. Escola Maurício Germer foi palco do concerto envolvendo integrantes da Orquestra de Câmara Municipal de Timbó e o Coral Leopoldo Kurz. Essa orquestra tem como maestro regente o músico Luiz Lenzi. Luiz Lenzi, inclusive, que é professor de música, graduado pela FURB em Blumenau. E também vamos destacar que a JMV-TV e o Jornal do Médio Vale estarão acompanhando, através da minha pessoa, na próxima semana, dia 1º de junho, a turnê que a banda municipal Professor João Miller, sob o comando de Luiz Lenzi, estará realizando pela Alemanha. Nós estaremos acompanhando essa turnê da banda municipal Professor João Miller, que é a segunda turnê realizada pela banda pela Europa. Estaremos lá com nossos equipamentos de filmagem, fotografias e também o laptop para enviar mensagens e reportagens aqui para a JMV-TV e para o Jornal do Médio Vale. Você não pode perder esta ampla cobertura que a JMV-TV e o Jornal do Médio Vale estarão realizando junto à viagem internacional da banda Professor João Miller, que acontece a partir da próxima semana, quarta-feira, 1º de junho. Talentos estudantil. Meu Barquinho conquista o primeiro lugar na segunda edição do Festival Estudantil da Canção de Indaial. Evento este realizado na sexta-feira, e que foi transmitido ao vivo pela JMV-TV e que parece até que temos uma reportagem depois, né? Daqui a pouco vamos ter aí os melhores momentos desse segunda edição do Festival Estudantil da Canção. Exato, Salmos. Segurança Pública. Federação dos Bancos alerta a população para não aceitar cédulas de dinheiro manchadas de tinta. Olha, pessoal, está havendo uma grande exposição, um derrame de notas falsas em todo o país e, diga-se de passagem, notas dessa nova geração de notas do real. Notas essas que têm tamanhos, inclusive, diferenciados, Salmos. Tá certo, tem mais alguns destaques? Temos vários destaques aqui também, Salmos. A transmissão da JMV-TV neste final de semana do Festival de Música Italiana, mas parece que o Cleito está chamando do comercial. Comercial, é isso, Cleito? Quando ele faz isso é porque é comercial. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e depois comentar a edição do Jornal do Médio Vale dessa terça-feira.